Tenho 29 anos e ainda não tenho uma carreira e nem uma profissão que eu gosto. Será que isso é estranho hoje em dia? Porque me parece que todo mundo, ao chegar aos 30, vai ter a sua vida resolvida, uma família feliz, um trabalho, uma carreira, um dinheiro na conta e às vezes até uma aposentadoria. Essa impressão que eu tenho hoje em dia, principalmente ao abrir as redes sociais. Então, será que é realmente isso que eu preciso estar buscando na minha vida? E será que somente se trata disso? Porque eu acredito sim que carreira e todas essas coisas são coisas que nós precisamos na nossa vida, né? Mas não é tudo. Para começar aqui, nós não somos o nosso trabalho. E precisamos confiar em Deus. E é difícil porque às vezes a gente fala, Deus proverá, eu confio em Deus, mas na primeira dificuldade que acontece na nossa vida, a gente quer tentar com a força do nosso braço. E enquanto eu tô falando isso para vocês, é uma coisa que aconteceu comigo, porque eu formei, né, bem novinha, entrei na faculdade com 17, 18 anos, e nessa idade a gente não sabe mesmo o que a gente quer. Então, a minha mentalidade foi: o que é que eu vou fazer? Ah, eu gosto de dançar, então eu vou fazer educação física. Esse foi o meu pensamento. E aí, no meio da faculdade, eu já tinha entendido que não era aquilo que eu queria para minha vida. Mas eu falei: ah, já tô aqui, né? Vou terminar. E aí continuei a graduação, terminei, até estagiei na área, mas mesmo assim eu sabia que aquilo não era para mim. E será mesmo que a gente tem a capacidade de escolher o que a gente vai querer para nossa vida em relação a trabalho, a carreira, tão novo, sabe? Porque quando eu paro para pensar, a Luana de 18, 19 anos não é a mesma Luana de hoje, de 29 anos. Eu já mudei várias vezes. Hoje em dia eu não gosto das mesmas coisas, eu não gosto mais de ir pra festa, eu não gosto mais das áreas que eu gostava antigamente. Então a gente tá sempre nessa fase, assim, sempre a gente tá evoluindo e mudando. E é pra mudar mesmo, essa é a beleza da vida. E em um desses momentos, né, que eu tava me como eu posso falar, um pouco chateada em relação a essa questão de trabalho, por ainda não saber qual carreira seguir. E tava o tempo todo ali pensando, ah, talvez eu vou para essa área, talvez eu vou para essa, talvez eu vou para outra. Foi em um desses momentos que Deus, através de uma live, de um culto que estava acontecendo, me lembrou novamente da história de Jonas, que já foi uma história que quando eu cheguei aqui na Austrália, que eu moro aqui na Austrália, em Sydney, eu tava passando por uma barra mesmo, porque eu tava procurando um trabalho e não tava conseguindo achar. E eu lembro de estar um dia triste, assim, na acomodação, chorando, e apareceu uma live, assim, de um pastor, eu fui assistir. E nessa live, o pastor tava contando a história de Jonas. E depois que ele contou toda a história de Jonas, ele, sem me conhecer, ele falou: e essa história é pra você, Luana. E ali Deus tocou no meu coração da forma que eu entendi, né? Que ele estava somente deixando eu passar por um processo, sabe? Eu tava meio que ele me jogou ali no mar, né? Que na história de Jonas ele é jogado no mar. Então meio que Deus me jogou no mar, que no mar, quando você olha pro lado, não tem nada, né? No mar é só você e Deus. Então eu tava ali naquele momento mesmo no mar, só eu e Deus, e passando por aquele processo, né? Enfim, e agora, depois de quase 2 anos, nessa live que eu abro, novamente a história de Jonas. Mas escutando essa mesma história, na minha mente veio uma coisa totalmente diferente do que veio
alguns anos atrás. E para quem não conhece a história de Jonas, ela é assim. Deus chega para Jonas e pede para ele ir para a cidade de Nínive, que era uma cidade que estava meio que perdida, estava acontecendo muita coisa ruim. Então Deus queria usar Jonas nessa cidade. E aí Jonas, sabendo de tudo isso, ele vai lá e compra o ticket para ir para outra cidade. E aí ele pega o barco para poder chegar nessa outra cidade. Porém, quando ele tá no barco, começa a acontecer uma tempestade muito forte. E aí ele meio que não tá nem aí, vai lá pro fundo do barco e dorme profundamente. As pessoas que estavam no barco começaram a se desesperar, porque viram, né, que tava tempestade muito forte, que o barco não ia aguentar. Eles falaram assim, vamos jogar sorte para ver por que que isso tá acontecendo com a gente, né? É culpa de quem? E nessa de jogar sorte, caiu em Jonas. Então eles foram lá, acordaram ele e perguntaram: o que é que você fez pra gente, né? Por que que tá acontecendo essa tempestade? E Jonas contou pra eles e falou, né, que era por conta da ira de Deus. E falou pra eles que pra tempestade passar, eles deveriam jogar ele no mar. Os rapazes, eles oraram porque eles não queriam fazer isso. E mesmo assim, eles tentaram ali com a força do braço, né, continuar remando, porém eles continuavam e não saíam do lugar, e cada vez mais a tempestade ficando mais forte. Então eles acabaram jogando Jonas no mar. Depois que jogaram, a tempestade se cessou. Enfim, e foi essa parte da história da gente tentar rimar com a força do nosso braço diante das tempestades que me pegou. Ou seja, a mesma história, porém revelações totalmente diferentes. E foi isso que eu pensei, né? A gente sempre fala que, Deus vai prover, Deus proverá, eu creio que Deus vai fazer, mas sempre quando a gente tá no meio da tempestade, a gente começa a tentar resolver as coisas com a força do nosso braço. E não é isso que Deus quer, entendeu? Então eu tava passando por essa situação em relação à carreira e eu tava tentando com a força do meu braço. E quando a gente tenta com a força do nosso braço, o peso é muito maior. Então é como se a gente estivesse dentro do barco, remando, sem sair do lugar. Então, por que não parar de tentar com a força do nosso braço e entregar esse peso, sabe, para Deus? Porque Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe como tá o nosso coração, como tá a nossa cabeça, como tá aquele turbilhão de pensamento, Ele sabe de tudo isso. E Ele só espera mesmo a gente ter essa iniciativa de chegar para Ele e falar: tá bom, Deus, cansei de rimar e essa tempestade não passar, cansei de tentar rimar com a força do meu braço, cansei de segurar esse peso que tá tão pesado aqui nas minhas costas. Eu te entrego, Senhor, tudo isso e eu vou confiar, somente confiar. E foi essa revelação que Deus me deu quando eu estava assistindo essa live novamente sobre a mesma história de Jonas. E foi aí que eu entendi que é isso. Se a gente abre a nossa boca para falar que Deus vai prover, a gente precisa acreditar. E não só acreditar, a gente precisa entregar nas mãos de Deus, esperar com que Ele faça. E hoje eu estava aqui em casa pensando no que eu ia gravar, em qual roteiro que eu ia fazer. E me lembrei, assim, desse testemunho que aconteceu essa semana e decidi vir aqui compartilhar com vocês. Então, se você tá passando por alguma situação na sua vida que você tá aí tentando com a força do seu braço, ou que essa situação não tá deixando você ficar em paz, sabe? Não tá deixando você dormir, ansiosa, o chat GPT não te aguenta mais de tanto que você faz as mesmas perguntas, entrega para Deus. Ora, entrega para Deus e deixa que ele vai agir. E eu creio que daqui a uns dias, daqui a uns meses, quem sabe, é o processo que eu tô passando, então é o tempo de Deus.
eu vou vir aqui contar para vocês um testemunho, assim, para glorificar o nome do Senhor. E é isso. O vídeo de hoje vai ser esse. Eu espero que eu tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. E fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.